Vamos rodar agora para a gente poder falar mais sobre tudo isso que envolve a Covid-19, tudo isso que envolve o coronavírus, mas com a participação de especialistas. Especialistas que vão trazer as últimas notícias, as últimas informações sobre os avanços nas pesquisas sobre o coronavírus. Entre eles, Dr. Jean Gorin-Chintai, infectologista do Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, que mais uma vez participa com a gente aqui. Dr. Jean, obrigado pela sua participação, pela sua presença e pela sua gentileza em esclarecer as dúvidas da população. Vamos lá, a gente vai começar utilizando essas duas entradas ao vivo das nossas repórteres aqui. Primeiro, eu vou falar sobre esta abertura que começa a acontecer na segunda-feira. É importante a gente explicar que na segunda-feira os estabelecimentos, as associações vão apresentar os seus planos de abertura. Não é que vai sair tudo aberto na segunda-feira, não é isso não. Serão medidas que serão apresentadas às autoridades e a partir daí autorizadas ou não as aberturas. Doutor Jean, esse é o caminho correto, é o momento certo para a gente fazer isso? Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos os amigos do Fala Brasil. Na verdade, vai ser uma flexibilização lenta, gradual, progressiva, faseada, que nós chamamos. Por que faseada? Nós estávamos na fase 1, que era uma fase em que nós tínhamos a restrição, nós só tínhamos exatamente os serviços essenciais funcionando, e aí uma fase 2 em que começam a haver as aberturas muito graduais do comércio de rua, dos shopping centers, de escritórios, mas nós temos que lembrar, isso não vai acontecer voltando, está tudo funcionando de forma absolutamente normal, como nós vivíamos anteriormente. Primeira questão que vai ter que existir é aquelas 3 regras que a gente aprendeu muito bem, que é distanciamento social, de deixar as pessoas 2 metros uma das outras, é a utilização das máscaras ao longo de todo o dia. Se eu estou fora de casa, eu tenho obrigatoriedade de usar máscara, a higienização das mãos com álcool gel. Portanto, cada um desses estabelecimentos vai ter que ter a responsabilidade para os seus consumidores, bem como para os próprios funcionários, não só para manterem isso, evitarem as aglomerações, terem disponível o álcool gel, evitar a realização de promoções que tragam um número maior de pessoas circulando nessas áreas. Os shoppings, por exemplo, vão manter as áreas daquelas praças de alimentação fechadas, só para delivery, entrega. Por quê? Porque quando eu vou para uma área como essa, naturalmente, por mais que eu tenha o distanciamento, eu acabo abaixando a máscara para me alimentar. Então isso não pode acontecer. Estou no escritório, os próprios empresários vão ter que entender que não adianta eu vou ter aquele turno das 8 às 18. Eu vou ter que dividir a turma em grupos, uma parte vem 4 horas, a outra parte vem às outras 4 horas. Eu não vou poder, se eu tiver, por exemplo, compartilhamento de telefones, de computadores, eu vou ter que fazer higienização adequada. Quais são os produtos que vão poder ser usados para limpar, higienizar e garantir a segurança de todos? Doutora, outra questão que a gente mostrou também ao vivo foi a história dos testes. A gente vai voltar, tá, gente, a falar aqui, não se preocupe, a gente vai voltar a falar sobre esse início da abertura, sobre essa flexibilização que vai acontecer aos poucos, das pessoas poderem circular um pouquinho mais. Que a gente está precisando circular, as pessoas não aguentam mais ficar em casa também. Mas é importante fazer isso com segurança, como disse o doutor. A outra questão é a questão dos testes que a gente mostrou lá em Santos. Você fazer o drive-thru, você testar cada vez mais. Há bastante tempo já a Organização Mundial da Saúde fala que o jeito melhor da gente combater, além da informação, além do isolamento social, é testar, testar, testar. Eu lembro que eles falaram isso foi repetido algumas vezes por autoridades do mundo todo. Este é o caminho correto? A gente precisa testar mais no Brasil? Estamos testando pouco ainda, doutor? Sem dúvida, isso fez com que todas as autoridades, seja do estado de São Paulo, seja de alguns outros estados, estivessem adquirindo esses kits independentes daqueles que eram fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, no sentido de testar mais a população. À medida que eu testo mais a população, eu consigo avaliar quanto eu tenho de circulação de vírus numa determinada região. E é exatamente isso que vai me dar uma garantia de eu dizer, olha, nós estamos com um número muito grande de pessoas contaminadas ou que tiveram a exposição ao vírus. Assim, medidas podem ser tomadas ou com uma flexibilização maior, mais rápida, ou inclusive medidas mais restritivas. Lembrando que mesmo esse plano de flexibilização faseada exige que seja feito uma reavaliação semanal. Quer dizer, se os números de casos voltarem a aumentar, se o número de leitos de UTI
também voltarem a ser comprometidos, seguramente será reavaliado, retroagir, ou seja, voltar na fase anterior. Por isso que nesse momento a população que sempre esteve apoiando essas medidas e graças a elas nós estamos evoluindo nessa flexibilização, devem se manter mais rígidas ainda, exigindo das pessoas no seu entorno, dos comerciantes, dos seus próprios patrões, para que as medidas sejam dadas de forma muito segura, para que a gente não volte literalmente para aquele castigo que a gente viveu há algumas semanas. Doutor, uma das questões em debate, especialmente aqui na Grande São Paulo, para quem está nos acompanhando, isso até mudou e nas últimas horas a gente tem visto outras mudanças em relação a essa divisão de áreas. Agora o governo, a partir muito da pressão de prefeitos da Grande São Paulo, mudou um pouquinho o que ele estava falando e com uma argumentação dos prefeitos que faz bastante sentido. É tudo misturado aqui em São Paulo, né? Então a gente não sabe nem onde é a divisa. Tem algumas cidades que de um lado da rua é São Paulo, do outro lado é Osasco, do outro lado é São Bernardo, do outro lado é São Caetano. Enfim, é difícil a gente fazer essa abertura sem levar em conta isso, não é, doutor? Sem dúvida. E essa avaliação do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus foi muito clara de entender que nós temos no entorno do município de São Paulo mais 39 municípios e nele nós temos 23 milhões de pessoas. Entendemos que muitos desses municípios sequer têm unidades de terapia intensiva. Então, se eu tiver uma circulação maior de pessoas nessas localidades, e assim como maior circulação de pessoas, a circulação também do vírus, eu passo a ter riscos de formas graves, e essas formas graves podem exigir unidades de terapia intensiva. Aonde elas vão se abastecer? Aonde vai haver a assistência desses pacientes? No município de São Paulo. Portanto, foi uma medida muito clara, muito correta de abrir de forma muito gradual ainda essa rediscussão com os próprios prefeitos que sinalizaram, mas eu tenho vagas de UTI aqui, eu posso colaborar. Então, aqueles municípios que têm, sim, a disponibilidade de leitos de UTI para ofertar, para oferecerem aos seus munícipes, realmente acabam tendo essa facilitação de abertura diferente de outros, como disse, que sequer tenham a presença de leitos em unidade de terapia intensiva. Vamos lá, doutor. Olha, a gente pediu para os nossos telespectadores, como a gente faz toda semana, o doutor Jean sempre muito gentil, respondendo não apenas as dúvidas da gente aqui, mas especialmente as dúvidas dos nossos telespectadores. E a gente pediu para o pessoal mandar as perguntas sobre o coronavírus. Então vamos ver algumas das dúvidas que já chegaram. Ó, o Jorge Carioca do Rio de Janeiro. Durante 14 dias tive todos os sintomas da Covid. Melhorei, mas não fiz o teste. Eu tenho crianças em casa. Ainda devo fazer o teste? Pergunta excelente do Jorge, doutor. Essa pergunta é muito boa. O que normalmente a gente acaba fazendo, independente, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o seguinte: se você tem 14 dias, você tem pelo menos 3 dias antes do final do seu isolamento, ótimo, não tenho sintomas nesses 3 últimos dias, então você está liberado para fora. Ou seja, você tem a condição de estar circulando na rua, agora que as aberturas vão acabar acontecendo, teoricamente você teria a chance de retomar suas atividades. Mas a forma correta é que antes de eu estar me sentindo à vontade de sair dentro de casa, o ideal é que eu faça 2 coisas. Uma delas é a realização, sim, do teste para saber se eu ainda tenho a presença do vírus na minha garganta, no meu nariz. Então, essa é uma forma que faz assim, olha, eu não posso voltar ainda, eu não posso estar confinado ainda dentro do meu ambiente de trabalho, mesmo que com redução de turno, mesmo com redução do número de pessoas. Então, eu tenho que continuar em isolamento. O outro aspecto que a gente acaba fazendo é a realização das sorologias. A sorologia é feita no sentido de poder saber se eu adquiri, desenvolvi a imunidade específica ao próprio coronavírus. Olha, a próxima pergunta tem até um pouquinho a ver com essa. O Jorge falou que tem filhos em casa. A pergunta do Alan. O Alan percebeu aí, e a gente fala muito sobre isso, que o número de crianças infectadas pelo coronavírus é menor, ou pelo menos as sintomáticas, as que apresentem algum sintoma. Explica pra gente isso, doutor. O que a gente observou é que as crianças acabam evoluindo de uma forma muito mais leve,
muitas das quais até assintomáticas. Se discutiu várias questões nesse sentido, acredita-se que algumas vacinas tenham um papel de proteção, diminuindo então o risco de desenvolver formas graves. Mas infelizmente nós vimos, e essa história no nosso meio, no país, que algumas crianças, porém, evoluindo de forma infelizmente grave, chegaram inclusive a falecer mesmo aqui no estado de São Paulo. Então é muito importante, todas as formas de prevenção, elas devem ser instituídas para todas as faixas etárias, desde as crianças até e principalmente para os idosos. Olha, a Lidiane tem uma pergunta para o senhor também muito boa aqui, doutor. Fala, Lid. Doutor Jean, Lidiane que fala. Eu quero saber o seguinte, agora com a flexibilização, muitas mulheres obrigatoriamente vão ter que voltar ao trabalho, sem poder contar com o apoio das escolas e creches que ainda não tem data prevista para reabertura. Essas crianças provavelmente devem ficar com os avós, que fazem parte aí do grupo de risco. Esses avós que tiverem que cuidar das crianças têm que tomar ainda medidas mais restritivas. Quais são os cuidados para que eles se mantenham em segurança neste período? Essa pergunta é muito interessante porque a gente está voltando à nossa vida real, né? Quer dizer, eu vou trabalhar, eu vou deixar essa criança com quem? Muitas vezes o avô, a avó não moram tão próximos, eles são obrigados a pegar transporte público, irem até a casa e serem deixados lá. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu da utilização das máscaras, seja no adulto, seja na criança, seja o fato, se a criança for muito pequena, menor do que 2 anos, ela não pode usar máscara. Então, de preferência, se eu puder pedir o apoio de algum vizinho, de algum amigo, ou se eu posso me utilizar do aplicativo para me deslocar até a casa desses avós, seria melhor, e impedindo essas aglomerações, eventualmente uma contaminação, principalmente naquelas crianças menores, como disse, de 2 anos, que não podem usar máscara. Sempre a importância de, se essa criança tiver febre, se tiver tosse, narizinho escorrendo, não deve ser levado para casa de ninguém, muito pelo contrário, deve ter uma avaliação de um profissional médico para definir se isso é uma virose comum ou pode ser o próprio coronavírus. Lembrando, chegou na casa desses familiares, dos avós especialmente, é importante que a gente divida aquela zona suja, zona limpa, deixe todas aquelas roupinhas que foram usadas no transporte ou que foram usadas na casa anterior, já limpe a mãozinha com álcool gel, coloque uma nova roupinha naquela área limpa e evitem abraços, beijos. É muito difícil, os avós tendem a querer acarinhar, mas eles devem ser orientados nesse momento, inclusive a própria criança, para que evitem realmente esses contatos muito mais próximos, evitando o risco de transmissão. Uma das coisas que eu mais me preocupo acaba sendo que muitas das mães não têm pai e não têm mãe para deixar os seus filhos. O que passa a acontecer é natural nas comunidades elas deixarem com alguém que faça esse papel para várias mães. E isso passa a ser um grande problema, porque essas crianças acabam, sim, se confluindo, estando juntos, e a chance de contaminação é muito maior. Então, essa atenção deve ser redobrada, principalmente em situações como essa. Por isso que, mais uma vez, os moradores da comunidade acabam sendo os mais prejudicados, né, doutor? Porque a gente fala em isolamento social, falar em isolamento social onde a família mora num cômodo com várias pessoas e que todos os vizinhos estão na mesma situação, não é fácil. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre muito gentil, nos informando e ajudando você a se proteger aí na sua casa. Doutor Jean, um abraço grande.